a todos, sejam bem-vindos à segunda temporada do programa Na Fronteira do Conhecimento. Em 2018, a Universidade Federal de São Carlos, a nossa UFSCar, aprovou a criação do denominado Núcleo de Estudos Estratégicos em Defesa e Segurança, o NEEDS, mediante uma proposta feita pelo docente e pesquisador do Instituto de Física da Universidade Federal de São Carlos, o professor Fernando Araújo Moreira. Este Núcleo de Estudos Estratégicos em Defesa e Segurança consiste, sumariamente, de um núcleo de inteligência com foco no desenvolvimento de um trabalho essencialmente intelectual que permite estender as suas atividades à comunidade externa que manifestamente necessite desses conhecimentos. Essa ação visa obter um aprendizado técnico, tecnológico e científico de todos aqueles que estão envolvidos no processo, contribuindo também para a melhoria da situação social relativa às áreas de segurança e de defesa. O professor Fernando Araújo, o promotor da criação desse núcleo, é hoje o nosso convidado deste programa e desde já agradeço a sua presença, professor Fernando, por estarmos aqui conversando sobre um assunto que é extremamente importante. Como é que nasceu a ideia de criar este núcleo? Bom, antes de mais, obrigado pela oportunidade de estar aqui, prestigiosa TV USP Educativa. Bom, na verdade, eu, desde meu pós-doutoramento que fiz nos Estados Unidos, faz quase 20 anos que eu voltei, eu fiz o pós-doutoramento em projetos da Força Aérea Americana, eu sempre mantive um vínculo muito forte com a área de segurança, tá? E a área de segurança e defesa nacional são duas áreas aparentemente muito distantes, mas em muitos problemas elas se superpõem e se complementam, tá? Ao longo desses 20 anos, eu fui criando uma rede muito grande, tanto na defesa nacional, quanto segurança pública, quanto proteção civil, isso que o NEEDS trata, né? E é interessante porque quando eu fiz o primeiro projeto de extensão em 2000, ele não foi muito bem aceito porque eu aparentemente não tinha experiência na área. Então alguém me disse, tem experiência? Que aí a gente vamos ver. Eu falei, ok, é um bom desafio. Eu já tinha experiência, então acredito que por uma razão mais política do que técnica, não tinha sido aceito. Eu entendo até porque não é muito comum uma universidade federal trabalhar com militares, certo? Para mim uma honra e uma felicidade muito grande o pessoal me aceitar desse jeito, sendo que eu não nasci no Brasil, tá? Então, eu organizei ao longo desses anos todos vários eventos. Eu já entrei na área que eu trabalho, organizei mais de 20 eventos. E em 2009 eu organizei o primeiro evento de segurança na Federal. Foi o primeiro SBSU, onde nós fizemos um evento relativamente bom, mas que ainda deixou a gente com muita vontade de ir além. Em 2013, a gente organizou, sempre eu coordenando, né? A gente organizou o segundo SBSU, Simpósio Brasileiro de Segurança na UFSCar, onde nós trouxemos 22 generais. Uma coisa assim, nunca vista numa universidade federal, muito menos aqui no estado de São Paulo. E onde nós fizemos um evento realmente considerado grandioso, sem um centavo público, tá? Dado o interesse das empresas em financiar esse tipo de relação, inter-relação multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar entre a universidade e as áreas de defesa e segurança de uma forma geral, tá? E em 2013 justamente foi que nasceu minha ideia de criar um núcleo. Só que era muito cedo ainda, tá? E o ano passado, em abril, dado uma série de circunstâncias... Em 2018. Em 2018, eu tive a ideia de criar 2 programas de extensão, que por uma questão basicamente estratégica na universidade, a pessoa falou, cria mais um, porque dá para você gerenciar melhor os fundos eventualmente decorrentes desses programas de extensão, se você tivesse um terceiro programa, tá? Então eu criei, o primeiro programa de extensão foi um programa que tem a ver com a formação de recursos humanos em defesa nacional, segurança pública e proteção civil. Um segundo programa que tem a ver com pesquisa, desenvolvimento e inovação nessas 3 áreas. E o terceiro programa foi justamente esse núcleo de inteligência, que nós chamamos de NEEDS, que é Núcleo de Estudos Estratégicos em Defesa Nacional, Segurança Pública e Proteção Civil, tá? Então essa é basicamente a linha de tempo que levou nessa... Mas tudo se iniciou no meu pós-doutoramento em Washington, onde fiquei pouco menos de 3 anos, de 95 a 98, trabalhando com a Força Aérea Americana, tá? Na Universidade de Maryland, tá? Mas foi em projetos
com conteúdo de defesa muito grande, tá? Tanto assim que as minhas amostras foram feitas pela Agência Nacional de Segurança, a NSA. Então, realmente, essa é uma agência realmente secreta, tá? Eu sei que nos últimos 20 anos você conseguiu montar uma importante rede de contactos com as Forças Armadas Brasileiras. Eu gostaria de saber, e na continuação do que você apresentou anteriormente, qual é a importância dessa rede para a expansão deste núcleo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que um dos grandes méritos de criar essa estrutura é colocar em contato pessoas que dificilmente se fala. Tá? Dificilmente você tem um contato, embora hoje já existem alguns grupos que fazem esse tipo de interação entre o mundo acadêmico e o mundo da defesa e segurança. Decorrente de uma situação política que já terminou há muito tempo, muita gente ainda hoje vê as Forças Armadas e a polícia como inimigos. Isso não tem cabimento nenhum. Em primeiro lugar, as polícias, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, são a última linha de defesa entre a gente e o bandido, entre a gente e o criminal. Então nós precisamos deles. E é nossa obrigação que essas forças estejam equipadas, treinadas e principalmente motivadas e bem remuneradas, coisa que não é muito comum de se encontrar. Isso em termos de segurança pública. Em termos de defesa nacional, quase tudo que hoje significa uma ameaça para a opção de bem entra pela fronteira. E quem cuida das fronteiras é o Exército. Depois de 150 quilômetros, que é a Polícia Federal, mais antes, é uma tarefa do Exército brasileiro. Tá? Então você vê como é importante que esse tipo de força esteja bem equipada, treinada e remunerada, tem que estar motivada. Então, a nossa segurança depende das polícias, mas depende fundamentalmente do controle de fronteiras. E quem faz o controle de fronteiras, tráfico de armas, tráfico de entorpecentes, tráfico de pessoas, é o Exército. Tá? Então, nós temos que ter equipes bem treinadas e bem coordenadas para que eles consigam realmente uma coisa moderna. Tá? Mas aqui temos uma coisa que o ponto fundamental, eu acho que o ponto fundamental, e na visão do cidadão comum, eu acho que o ponto fundamental é a fase do treinamento. Ainda não atingimos, digamos, esse top em termos de treinamento das forças, quer armadas, quer as policiais. Não é? Você está de acordo com isso? Não estou de acordo no sentido seguinte: o treinamento das nossas forças de segurança e de defesa é muito bom, certo? Eles fazem um trabalho excepcional para as condições de trabalho que eles têm. Esse que é o ponto. O meu ponto é que eles têm um treinamento muito bom. Eu tenho uma admiração muito grande porque daquilo que eles conseguem fazer, dados os meios que eles dispõem. Então, o treinamento é muito bom, que falta são meios materiais e muitas vezes financeiros, para que eles realmente consigam fazer um trabalho melhor. Tá? Eu não tenho nenhuma dúvida que as polícias do Estado de São Paulo são as melhores do mundo. A bandidagem, que o crime organizado é muito bem organizado e muito sofisticado. Tá? Lembra que um fuzil, para um tiro de fuzil, gente, um único tiro é capaz de atravessar 15 pessoas alinhadas. Tá? Aí vem o pessoal, assim como tem no futebol 200 milhões, também tem 200 milhões de pessoas que opinam de segurança. Tem que ir com calma nisso aí. Tá? Então, fuzil, a polícia tem que usar, mas em determinadas situações, tá? Porque para o bandido tanto faz se ele mata o policial ou mata 20 inocentes. Quer dizer que nós também Quer dizer que também nós temos os melhores bandidos do mundo? Nós temos um bandido sofisticado mesmo, tá? E isso decorrente, em geral, de que a nossa sociedade alimenta esses bandidos, tá? Mais de 90% do crime, de todos os crimes, tem como origem o tráfico. E não são as classes humildes que alimentam o tráfico. São as classes A, B e C, são as nossas classes. Nós somos culpados por isso aí, tá? Então, se ninguém consumisse entorpecentes, 90% do crime morria. Tá? Isso é uma vergonha para a classe A e B, que são as classes que nós, professores, pertencemos. Tá? A classe trabalhadora e dificilmente ela alimenta esse tipo de crime. Tá? Ela é a que mais sofre, porque é a mais desprotegida, a mais vulnerável. São as classes que realmente têm mais culpa. E isso eu falo em qualquer fórum, defendo em qualquer fórum, classes A e B. São elas que mantêm o tráfico de entorpecentes. E isso que gira todo o mundo de negócios, tá? Faz girar que é de bilhões. E, então nós realmente temos um crime muito organizado e muito competente. Graças a Deus, as nossas polícias, nossas forças armadas são mais competentes ainda. Se vocês terem tomado conta, certo? Lembra, por exemplo, aquela greve que teve no Espírito Santo, dos PMs, de alguns dias,
que teve até vereador saqueando o supermercado. Está filmado isso aí, tá? Então, é inegável a necessidade da presença ostensiva da polícia na rua. É inegável a necessidade da presença da polícia investigando com a polícia civil, a polícia judiciária, tá? Nós não podemos abrir mão deles e muito menos da qualidade deles em termos de treinamento, equipamento e remuneração. Eu bato esse pé toda vez que tenho chance. Nós não podemos ter um policial, tanto civil ou militar, que é uma pessoa que tem que estar armada por lei, tá? Cansado e desmotivado. Tá? Então isso é essencial que a sociedade tenha consciência da necessidade absoluta de termos esse pessoal. E o NIT, justamente, o nosso núcleo, vai nessa direção. Tá? De tentar dar subsídios e valorizar esse tipo de pessoal. Tá? Voltando ao núcleo, como é que ele funciona? Qual é o grande objetivo, o objetivo global desse projeto? Bom, em primeiro lugar, o nosso núcleo de estratégicos não é um clube de amigos. Tá? Isso tem que deixar muito claro. Por quê? Porque muita gente procura nós. Eu quero entrar no núcleo. Não é assim que funciona. Tá? O núcleo, essencialmente, é um conjunto de pessoas que trabalham com segurança pública, que trabalham com proteção civil, trabalham com defesa nacional, mas que tem um lado intelectual de análise. Tá? Ele tem que escrever, tem que saber escrever, tem que gostar de escrever e tem que fazer uma análise adequada da situação que é foco da formação dele, entendeu? Isso é fundamental. Então, eu tenho sofrido pressões grandes, de setores importantes, até de ministério, tá? E eu quero entrar nisso. Falei, não é assim que funciona, tá? Então, em geral, a gente convida pessoas que já têm uma trajetória de trabalhos escritos na área de segurança. Qual é a segurança? Todas, tá? Lembro você, Rui, que a área de segurança pública, defesa nacional e proteção civil são áreas multidisciplinares, transdisciplinares e interdisciplinares, onde nenhum conhecimento pode ser jogado fora. Tá? Vamos supor que você tem, assim, São Carlos, ou qualquer cidade do Brasil, onde você não tem poda de árvores e as praças estão cheias de mato. Isso é um problema de segurança. Ah, mas cuidar da cidade? Claro que é cuidar da cidade. Ou o problema de Venezuela. Venezuela acho que é o exemplo muito claro do que é um tipo de política mal feita e errada, tá? Na Venezuela acabaram os cachorros, acabaram os ratos, porque comeram os ratos, tá? Certo? Não há um certo exagero nisso? Não. Eu tenho amigos que estão morando lá ainda que a situação é espantosa, tá? Espantosa. Eu vejo que daqui a pouco vou virar canibal, tá? Porque a situação é absolutamente calamitosa, tá? Existe... a mídia não veicula isso do jeito que teria que veicular. É uma questão política que eu não quero entrar nesse caso, mas se precisar eu entro sem problema, tá? Certo? É uma questão humanitária, tá? E as histórias que as pessoas contam são realmente de como alguém pode chegar nesse limite. Bom, aí você vê que todas as áreas são importantes, todas. A alimentação é fundamental. Claro. Para um pai que vê os filhos gritarem chorar de fome, chega uma hora que ninguém é de ferro. Eu não vou justificar crime, tá? O crime nunca se justifica. Bom, você acaba entendendo algumas loucuras. E isso pode ser segurança pública. E também pode ser um problema de segurança nacional se você vai para Roraima e você tem milhares de pessoas tentando entrar no Brasil, tá? E você tem que acolher esses refugiados. Claro. Então, assim que o nosso exército, e veja bem, estou falando do nosso exército, tá? Brasileiro. Ele está fazendo operação acolhida, tá? Que recebe por dia centenas de refugiados, tá? E a operação acolhida feita pelo exército brasileiro, operação feita sem armamento. Eu estive na última formatura em São Paulo, no Batalhão de Infantaria Leve em Osasco, e eu fiquei muito orgulhoso de ver como o pessoal está preparado. E o pessoal vai sem armas. São 550 militares sem armamento, porque é operação humanitária. Mas lá tem crime organizado. Lá tem guerrilha na Colômbia ainda. Lá tem narcotraficantes. E também vai ter bandido tentando passar para o Brasil como refugiado. Então veja como é admirável a posição do Exército em cada uma operação dessas, que tem que ser abordar todos os aspectos. Todos os aspectos. Então, em segurança, em defesa, você não pode abrir mão de nenhum tipo de aspecto, porque você vai ficar com uma deficiência, tá? Portanto, esse núcleo é um núcleo lato em termos de segurança. É amplo, todas as áreas. Todas as áreas. Tem que se conhecer todas as áreas de uma forma holística. Tá? Isso é essencial. Tá? Professor Fernando, o núcleo foi lançado em termos nacionais em março de 2019. Perfeito. E você começou já a ter uma participação intensa em todo esse processo. Por exemplo, você é membro do Comitê Técnico da Comissão de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, que é liderado pela Marinha do Brasil, e, por exemplo, também é pesquisador
na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Qual o motivo dessas suas participações? Bom, o principal motivo é que eu gosto, tá? Certo? Eu já sou professor titular há 3 anos, um pouco mais de 3 anos, e preciso admitir que depois que virei titular existiu uma certa desmotivação, porque não tem mais para onde crescer, tá? Então, tem que admitir que você fica horizontal em termos de titulação, e tanto faz se você produz ou não, você vai continuar como professor titular, tá? Eu continuo trabalhando nas áreas que eu sempre trabalhei, basicamente com biotecnologia, nanobiotecnologia. Eu baixei um pouco a minha atividade na área de física, tá? Porque me motiva muito mais a parte de nanobiotecnologia. Eu trabalho com câncer, com Alzheimer, com os materiais, com imagens em medicina, tá? É claro que não chegou nem perto do nosso querido professor Vanderlei, mas eu estou ali também trabalhando em áreas parecidas, tá? Na área de defesa nacional, eu encontrei um nicho que pouca gente no nosso meio trabalha, tá? E onde eu junto tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, e eu consigo colocar na mesma conversa gente, como eu falei antes, que dificilmente conversa, tá? O trabalho feito na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, eu sou pesquisador pesquisador colaborador lá, tá? Na área de defesa QBRN, defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Basicamente trabalho com armas não convencionais. Quem deu treinamento para todas as agências, o primeiro dia foi o Exército, o segundo dia foi todas as outras, todas as polícias, a Marinha, a Força Aérea, a BIM, Polícia Federal. Em bioterrorismo fui eu para o Mundial 2014, tá? Isso não está no meu lápis, certo? Tem uma frase pequena lá, mas sem detalhes, tá? Então, por que isso aí? Bom, se o pessoal me chama, porque primeiro eu devo ser útil. Em segundo lugar, porque não tem muita gente no Brasil que conheça, pelo menos, que consiga trabalhar com as 4 áreas. E tem uma formação formal, vale o pleonasmo, nas 4 áreas. Isso é difícil de encontrar, tá? Então, eu encontrei um público que acha que eu sou útil, tá? E encontrei um lugar que eu tenho orgulho de trabalhar, porque eu vejo que precisa, tá? Não adianta nada nós temos uma sociedade tremendamente ordenada, qualificada, bem economicamente. Se a área de defesa está errada, ou a área de segurança, ninguém vai passear de carro feliz com a família. Ou seja, uma pessoa bem remunerada, com um emprego bom e bem na saúde, se você pode morrer num semáforo assaltado. Ou você pode fazer uma viagem e estar perto de um atentado, como teve tantos atentados na Europa, tá? O atentado hoje é faca em presidente, ou é caminhão atropelando gente numa praia na França. Isso é terrorismo, tá? Porque a definição de terrorismo é muito clara. É você atingir alguma coisa, um alvo que chama atenção para causar terror, tá? E a única forma que você tem de prevenir isso aí é com antiterrorismo, operação antiterrorista, e isso que eu trabalho, eu dou treinamento antiterrorismo nas áreas de armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, tá? Não convencionais. Não convencionais. Isso é essencial que alguém faça, mas tem que fazer com conhecimento técnico. Claro. E eu tenho, tá? Então, vale a pena destacar assim, um caminhão que toma na estrada carregando cloro é um acidente. Mas o mesmo caminhão com o mesmo cloro jogado na porta do metrô de São Paulo é um atentado. É um atentado, claro. Então, passa esse acidente para ser um incidente. Isso. E eu trabalho com isso. E isso me dá muita satisfação desse feito. Daí o motivo dessas suas participações. Exatamente. Então, na Escola de Comando e Estado-Maior foi muito antes do núcleo, tá? E o programa da Marinha, eu não fui convidado porque eu criei o núcleo, eu fui convidado porque eu tenho formação na área nuclear, tá? Eu fiz engenharia de materiais, na época eram 4 ênfases, você precisava de 2 para se formar, eu fiz 3, cerâmicas, metais e nuclear. Eu fiz meu mestrado basicamente inteiro no reator nuclear do IPE em São Paulo. E no meu pós-doutoramento, que fiz, como falei antes, eu fiquei em 1998 nos Estados Unidos, em Maryland, eu tive um projeto grande no maior reator nuclear de pesquisa do mundo, em Gettysburg. Então, eu tenho vivência nuclear. É suficiente. É suficiente para você realmente poder ajudar na área de radiologia e nuclear, tá? É muito mais do que suficiente. Tá? Professor Fernando, o que é que o núcleo vai ser no futuro? Bom, eu acredito que na verdade, Rui, quando eu fiz a proposta do núcleo, eu pensei que ia demorar pelo menos 1 ano para ser aprovado. Ele foi aprovado unânime em todas as instâncias em 2 meses. Isso me assustou. Tá? Então, pegou um pouquinho aqui de causa curta, gente. Então, a gente fez o lançamento regional em novembro. Você estava lá, novembro tá? de 2017. Fomos no lançamento regional para prestigiar 2018. basicamente... 2018, tá? Novembro de 2018. É para prestigiar basicamente o público nosso local, as indústrias. Nós temos muitas empresas
com altíssima competência em São Carlos, que trabalham com a área de defesa nacional, tá? Nós temos o maior polo aeronáutico do Brasil, nós temos curso de engenharia aeronáutica na USP, nós temos manutenção de aeronaves com a TAM, nós temos fabricação de aeronaves com a Embraer, em Gavião Peixoto, nós temos a formação de pilotos militares na AFA, porque Pirassununga é da região de influência de São Carlos, nós temos fábrica de drones, a X-Mobots aqui em São Carlos, e temos fábrica de dirigíveis. Isso. Gente, São Carlos é um lugar espetacular para coisa aeronáutica, tá? E a parte aeronáutica na área de defesa é essencial. E na área também de defesa que é BRN é fundamental, tá? Se você me permite, uma das formas de você transmitir uma bioameaça é pelo ar, tá? Isso. Ou pelo aeroporto, no ingresso do aeroporto. Então você vê que a parte aeronáutica, tanto na parte de antiterrorismo, que é a parte de medidas para prevenir, quanto de contra-terrorismo, que é o que fazer depois junto com o gerenciamento de crise, a parte aeronáutica é fundamental. Não só para o transporte de subsídios para a emergência, mas a transporte de pessoal, transporte de doentes, transporte de soldados e militares é essencial. Ela pode transmitir a ameaça, tá? Mas também é a parte aeronáutica que me permite combater e gerenciar essa crise, tá? Então você vê que não tem como você dizer eu posso prescindir disso ou daquilo, tá? Nada. Muito mais da universidade. Por quê? Porque o militar treina, mas em geral ele não gera conhecimento. E o conhecimento de ponta é gerado onde? No nosso ambiente acadêmico. Então não tem sentido um não gostar ou um trabalhar com o outro. Nós temos que formar equipes de trabalho, não grupos de trabalho, equipes bem harmonizadas, bem entrosadas, bem na mesma frequência de trabalho, tá? Em sintonia, para que realmente possa beneficiar você, o cidadão comum, que não tem, geral, ideia do que se passa e também não precisa saber, tá? Deixa com a gente, tá? Porque muitas vezes causa o pânico, não é? É de assustar, tá? De assustar, tem coisas... Tem algumas palestras que eu dou que vejo gente arrepiada, e gente da área, tá? Como a gente passa muito perto, realmente, às vezes, um desastre, assim, que terá consequências impressionantes para todo mundo. Hoje, por mais dinheiro que a pessoa tenha, não existe nenhum lugar salvo do mundo, nenhum lugar, tá? Lembra que algumas ameaças espalham pelo ar, tá? Então, cara, a pessoa fala, não, eu tenho dinheiro, eu vou para a França, sim, só que lá tem alguém que está com varíola no avião. Quando chegar na França, 80% está tudo contaminado. Só não vai ter a contaminação quem tiver defesa natural, imunidade natural. O resto está tudo contaminado, tá? E a varíola pode ter 80% de letalidade. Antraz é 100% letal. Tá? Então, vamos trabalhar juntos, tá? O pessoal fala das 3 hélices, não são 3, são 5 hélices, tá? Porque precisa da indústria, da universidade, do governo, precisa do poder público, precisa da sociedade. Então, se nós 5 não estamos juntos em sintonia, alguém, em alguma hora, vai dançar feio, tá? E veja bem, eu vou deixar isso muito claro. A gente não fala assim se vai acontecer um atentado e quando vai acontecer. Que vai acontecer não tem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. E qualquer atentado biológico feito no mundo pode ter implicações muito sérias para o Brasil também, certo? Porque basta alguém estar no lugar do atentado e voltar para o Brasil correndo para falar, voltar para casa para me esconder lá, ele está carregando ameaça biológica. Tá? Então, não se duda ninguém de falar, estou no Brasil, estou tranquilo, isso não existe. Não existe. Então, a nossa obrigação é criar estruturas como o nosso núcleo, que discuta possibilidades, discuta estratégias, discuta cenários possíveis e como combater, atacar e depois gerenciar a crise. Esse é basicamente o trabalho do núcleo. Tá? Muito bem, o nosso tempo de programa está no fim. Fica por aqui, restando agradecer ao professor Fernando a sua simpatia em ter aceito o nosso convite para explicar um pouco e para elucidar realmente o fundamento deste núcleo. Obrigado pelo tema que trouxe para dialogarmos. Brás José Muniz, Anderson Muniz e Marcelo Firmino constituem a equipe de produção que levou até você este programa. Até à próxima semana, de São Carlos, Rui Sintra.